Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à jornada Descomplica a Obra e hoje estamos começando a aula 2. Se você ainda não me conhece, está começando agora, né? Pegou aqui hoje este link para assistir, eu quero me apresentar. Eu sou a Pamela Rezende, arquiteta e especialista em gestão de obras, né? Então há 18 anos que eu faço gerenciamento de obras e projetos para todos os meus clientes, né, sejam eles residenciais, comerciais, corporativos, né, de reformas ou construções. Então eu já estou há bastante tempo nessa área. E por causa disso, eu desenvolvi uma mentoria e o meu curso que se chama Descomplica a Obra. Então esse é o motivo da nossa jornada aqui hoje. Por quê? Eu quero compartilhar com você os meus conhecimentos, quero compartilhar a minha experiência e como que a gestão de obras alavancou muito o meu escritório na questão de tanto de faturamento como de conhecimento e de melhorias, né, de atendimento com o meu cliente. Então, eu quero compartilhar isso com você. Então, a jornada é para isso, né? Então, hoje eu vou fazer mais slides do que na outra aula, então eu já vou começar e já deixar ele aqui, a nossa capa da jornada, porque eu quero trazer mais algumas informações para vocês hoje. Então, a nossa aula hoje já tem um tema diferente do tema da aula 1. E aí eu também quero já aproveitar e perguntar, você já assistiu a aula 1? Caso você ainda não tenha assistido, volta lá e assiste, porque a gente segue uma linha de raciocínio. E a aula 2, hoje eu tenho uma surpresa para você. Se você ficar aqui até o final da aula, né, se você assistir até o final, eu preparei, né, vou dar para você um presente que eu preparei para você no final dessa aula. E no final eu conto o que é, tá bom? Então, vou fazer um suspensezinho aí para você ficar aqui com a gente e assistir a aula inteirinha. E aí a gente se vê, no final você vai saber o que é, tá bom? Mas eu quero aproveitar e também fazer aqui um breve resumo do que foi a aula 1. Então, caso você não tenha assistido ou você assistiu, só vamos dar uma relembrada aqui em alguns tópicos, tá? Então, o que foi a aula 1? A gente falou sobre o que é, né? O tema é o que é e para quem é a gestão de obras. Então, eu comecei essa aula compartilhando a minha experiência, né? Então, falando como foi que eu ingressei nesse mundo, como que eu comecei, quais foram todas as dificuldades que eu tinha, porque eu não fazia ideia, né, de o que era gestão, né, do que fazer. Então, eu enfrentei vários problemas ali no começo. Então, eu compartilhei com você essas coisas, né. Teve um triste momento aí que eu fiquei tão estressada com obras que eu desisti de fazer obras, e teve um momento que eu resolvi voltar, né, e por que eu resolvi voltar? Então tudo isso eu falei lá na aula 1, então é interessante que você volte e assista, tá? Outra coisa, o que é uma gestão de qualidade, né, qual é o nosso papel como gestor, né, e para quem é a gestão. Então, a gente falou muito, eu até apresentei esse gráfico aqui na aula 1, né, que é onde a gente fala da integração de todos esses itens. Então, a gente não pode esquecer de nenhuma dessas coisas durante uma gestão de um projeto, que no caso é a nossa obra, a nossa reforma. Então a gente tem que fazer a integração de todos eles, porque a partir disso a gente não vai esquecer de nada e a gente vai estar fazendo um bom atendimento ao nosso cliente, a gente vai estar mantendo os custos da obra, o cronograma, a gente vai estar entendendo as necessidades do nosso usuário final. Então, tudo isso ajuda muito para que a gente faça uma gestão de qualidade. E eu desenvolvi um pouco mais sobre isso na aula 1, né, falando de item a item. Então, se você não assistiu, gente, tô falando para você voltar porque tá boa a aula, certo? E para quem que é a gestão de obras? Quem são as pessoas habilitadas para se fazer gestão de obras? Então, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, né, ainda mais agora que os designers entraram no CREA, né, então eles já têm mais agora, né, um auxílio para se fazer obras, né, fazer reformas, dentro das competências de cada um, né, então cada profissional tem as suas competências e a gente, para ser um gestor de obras, a gente vai fazer em cima daquilo que a gente tem conhecimento, em cima da nossa faculdade, tá? Então, se é arquitetura, engenharia ou design de interiores. E também, para quem quer a gestão, já é para estudantes. Uma coisa que eu vejo uma falha muito grande nas faculdades, principalmente na que eu fiz de arquitetura, então eu falo com propriedade do que eu estudei, que a gente tem zero
né, explicação sobre isso, zero conhecimento sobre gestão de obras. Então é muito importante, né? Então você já como estudante, para você já sair à frente, né, você tem que estudar sobre isso, porque em algum momento da sua vida você vai ter que fazer uma gestão de obras, né? Não é obrigatório, mas é muito importante que você faça, né? Isso também foi uma das coisas que a gente comentou na aula 1. Por que é tão importante fazer a gestão? Por que é tão importante você participar da execução? Porque aquilo vai aumentar o seu portfólio, aquilo vai melhorar os seus conhecimentos técnicos, porque nada melhor do que você ver na prática o que está acontecendo para saber comandar e executar melhor, tá bom? Então, esse aqui foi um breve resumo do que foi a aula 1, né, para você assistir, e a gente já vai começar agora com os nossos tópicos da aula 2. Então, reforço que eu comentei isso na outra aula também, que para você saber como fazer uma boa gestão, né, às vezes não é só interessante você saber o que fazer, mas você saber o que não fazer, né, aquilo que você não pode deixar de prestar atenção, de manter ali no seu radar, de você seguir para que a sua gestão seja de qualidade, que você consiga atender bem o seu cliente e consiga manter o controle sobre a sua obra. Então, quando eu estava montando, né, o meu método de gestão para melhorar, porque esse método, gente, eu não criei ele para vender curso. Esse método eu criei para mim. Eu criei porque eu queria fazer obras direito. Eu queria, né, poder fazer uma gestão de qualidade. Então, todo o foco do meu método foi voltado para o meu escritório, para a minha gestão. E aí, depois que eu vi ele todo pronto, eu falei, nossa, mas isso aqui eu posso ajudar muita gente com esse método. Então, por isso que a gente está aqui, para vocês poderem conhecer um pouco dele, né? E depois, né, ingressar, caso você queira, na nossa mentoria exclusiva e curso sobre a gestão de obras. Mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre os principais erros de uma gestão. Eu vou listar 10 erros para vocês, então vou falar bem detalhadamente cada um deles. E todos esses erros foram erros que eu vi que eu cometia, né, na minha gestão, quer dizer, na minha falta de gestão, né, porque eu não tinha gestão quando eu comecei. Eu não sabia nem que era assim, eu achava que era só ir levando a obra, vamos precisar disso, vai lá e compra, vamos fazer isso, chama alguém para fazer. Eu vou lá na obra e vejo o que está acontecendo. Eu achava que era uma coisa muito superficial. E para a obra acontecer bem, a gente precisa de ter cuidado sobre ela, né? Então, vamos começar falando dos erros de obra. Então, o primeiro que eu quero listar para vocês é não ter claro qual é o seu papel quanto a ser o gerente da obra. Por que é tão importante a gente saber quem a gente é dentro da obra? Porque a gente é mestre de obras? Não. A gente é o pedreiro? Não. A gente é o que carrega? Não. A gente é secretário? Não. A gente tem uma série de coisas que a gente não é. Então a gente tem que saber onde é o nosso papel justamente para a gente saber quem que a gente vai ter que contratar mais. Então, se eu estou ali como um gerente de obras, e aí eu vou ter uma série de equipes trabalhando ali, eu preciso saber que eu sou aquele responsável por liderar aquelas pessoas. Liderança não é gritaria, liderança não é ser mau humor, não é maltratar as pessoas. Liderança é você estimular o melhor de cada um, é você conseguir identificar ali onde aquela equipe é boa e seguir com ela. Ou se aquela equipe não é boa, saber também desligar ela da obra. Então é muito importante a gente saber isso. Então o papel do gestor, eu até listei aqui 3 itens para a gente começar a falar, que é ser gerente não é ser babá. Então uma coisa que às vezes até o cliente nem sabe direito como pedir isso pra gente, né? Então quando a gente fecha ali um contrato de gestão, né, gerenciamento, o cliente acha que a gente vai ficar na obra das 8 da manhã às 5 da tarde, né, se for uma obra desse horário, e a gente vai ficar lá sentado dentro da obra o dia inteiro olhando o que as pessoas estão fazendo, como se a gente fosse uma babá de criança, né? Então, isso é uma coisa que eu já deixo muito claro para o meu cliente desde o início. Nós não somos babás de fornecedores. Então, nosso papel não é ficar lá dentro da obra sentada de braços cruzados esperando ver o que está acontecendo, quem está entrando, quem está saindo. Se fosse assim, se for para ser assim, primeiro que a gente teria que cobrar absurdamente caro, né? Porque a nossa hora de trabalho não é barata.
Outra coisa, se for para ser assim, como que eu vou conseguir atender outros clientes? Então, se uma obra demorar 9 meses, eu vou ficar 9 meses atendendo um cliente? Não tem lógica isso. Então, o nosso papel não é ser babá. Então, consequentemente, se a gente não é babá de fornecedor, a gente precisa ter bons fornecedores, né? Então, a gente precisa conhecer o fornecedor, fazer testes com ele e, enfim, ter um bom fornecedor que vai ser um auxílio para a gente, tá? Então, a gente tem que saber o nosso papel. Não adianta a gente achar que ficar o dia inteiro na obra resolve o problema, porque não resolve. Tem várias outras coisas também. Outra coisa, né, ser gerente é saber entender e compreender situações, mas ter pulso firme. Então, a gente tem que às vezes entender a limitação de um fornecedor, a gente tem que conseguir entender a limitação ou um problema que aconteceu, né, às vezes alguém estragou o material de outra pessoa, então a gente tem que ali conseguir, né, ter essa empatia de entender o que está acontecendo, mas a gente não pode deixar que a nossa boa vontade ali dentro da obra faça com que o fornecedor pise em cima da gente, né? Então, a gente tem que saber lidar com as coisas e ter pulso firme. Olha, aqui você tem que saber onde puxar mais e saber onde abrir mão um pouco. Então, às vezes eu vejo que uma coisa que eu comento muito com o cliente, logo lá no início do briefing, é qual que é o nível de qualidade que você quer. Porque às vezes o cliente vem querendo uma obra com precinho desse tamanho, mas com produto e qualidade excelente aqui em cima, e não é assim. Quando a gente vai fazer concorrência, se a gente tem preços mais acessíveis, né, provavelmente é porque aquela empresa às vezes tem uma qualidade mais inferior. Não é regra, tá, o que eu tô falando. Porém, às vezes quando a gente tem um material muito barato, uma mão de obra muito barata, é porque ela não é qualificada o suficiente. Então, é interessante a gente mostrar isso para o cliente. Então, qual o nível de qualidade que você quer, né, para a gente saber quem contratar, né? Então, isso é muito importante, ter essas conversas com o cliente, né? Então, nós como gerentes, né, o nosso papel é saber entender essas coisas, né, saber entender as limitações, ter pulso firme dentro da obra e também saber reportar corretamente as fases para o cliente. Então, tudo isso que eu estou falando, né, de briefing, de como fazer as coisas, a gente precisa saber reportar para o nosso cliente para ele ficar tranquilo, né, para ele ficar feliz. Como que a gente faz isso? Por meio de métodos. Então, é um método de... Por exemplo, eu tenho uma fase no meu planejamento que eu chamo de status report. Então, é o momento que eu vou reportar para o meu cliente, às vezes depende do tamanho da obra, eu faço isso semanalmente, quinzenalmente, mensal, ou às vezes até diário, dependendo, né, do serviço que vai ser feito, onde eu vou mostrando para ele tudo o que está acontecendo, quais os problemas, as limitações, e isso também ajuda a gente a fazer um registro, né, do que está acontecendo, como se fosse um diário de obra. Então, é muito importante, né? Então, aqui eu coloquei alguns itens de qual é o papel do gerente de obras, né? Então, você precisa ter claro isso. Quem é você dentro da obra, né? O que é sua responsabilidade e aquilo que você precisa ter pulso firme, tá bom? Então, vamos para agora o próximo item. Número 2. Eu até deixei aqui, ó, em bolinhas separadas para trazer para vocês uma experiência, né? Então, não buscar ajuda quando necessário. Um bom gestor tem que buscar ajuda quando necessário. Gente, isso é uma coisa que às vezes no começo eu tinha um medo disso, porque eu falava, mas como que eu vou começar a gerenciar obra se eu não sei tudo? Se eu não sou a pessoa expert 100%, né? Ainda mais que a gente sai da faculdade, a gente descobre que a gente não aprendeu quase nada, né? E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos fazendo gestão é que a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber todas as técnicas de mercado, a gente nunca vai conhecer todos os materiais disponíveis, né? A gente vai aprendendo obra a obra. Então, cada obra que eu começo sempre tem uma coisinha nova. Às vezes é uma obra que eu já estou muito habituada a fazer, né? Então, como eu moro aqui em São Paulo, eu tenho muito mais obras de reformas e ampliações, né, do que de construções. Apesar que eu estou com obras sendo construídas no interior, mas aqui dentro de São Paulo acaba sendo mais reformas e ampliações. Então chega uma hora que eu falo, eu já tiro de letra a reforma, não tem mais nada para me aprender numa reforma, né? Já tem muitos anos fazendo isso. Então chega uma hora que a gente descobre uma coisa nova. Então, o que acontece? Quando a gente descobre um item novo,
às vezes aquilo gera um medo, né? Então, não buscar ajuda de profissionais habilitados, especialistas naquilo que você não sabe, eu acho que é um grande erro, né? Porque às vezes a gente fica ali com aquele orgulho, não, eu que tenho que saber, eu que tenho que resolver, né? E às vezes não buscar ajuda, a gente pode ter problemas sérios depois lá na frente, né? Até quero dar aqui um exemplo para vocês. Ó, até deixar aqui o vídeo rolando, acho que ele vai ficar em loop, mas isso aqui é uma reforma, né, que eu estou fazendo, e eu me deparei aqui com uma questão de um vazamento que eu achava que ia ser resolvido de uma forma, e conforme a gente foi investigando, a gente descobriu totalmente diferente. Então, se você vê mais ou menos essa linha aqui, ó, de corte que está em volta de toda esse ambiente, né, isso aqui é um apartamento de cobertura, só para avisar vocês, né? Então, mais ou menos nessa altura, né, onde está esse corte, era onde era o nível do meu piso. Então, olha o tamanho do enchimento que tinha aí nesse espaço. E aí, a cliente reportou vazamentos, né, nessa obra, e a gente começou a investigar. Então, a gente começou a cortar esse piso achando que ia ser uma coisa simples, que era um problema ali no ralo, um problema de algum cano que estava furado e tal. E conforme a gente foi descobrindo, a gente foi vendo que todas as tubulações, vocês podem ver todas essas tubulações marrons que estão passando aí, são tubulações que não são deste apartamento, são prumadas que vêm da caixa d'água para alimentar o prédio inteiro. E aí esses canos estão passando por dentro da unidade dessa cliente, né? O apartamento embaixo é um duplex, então o apartamento embaixo também é dela. E aí quando a gente se deparou com isso, a gente falou, e agora? Como que a gente vai fazer essa impermeabilização? Porque como a gente foi quebrando, né, a gente furou a manta para poder descobrir o problema, então a gente teria que trocar a manta. Deixa eu deixar aqui ele de novo passando. E aí, conforme a gente foi tirando o enchimento, a gente achou esse encanamento todo. E para a gente poder passar a manta aí por baixo, tem alguns lugares que está mais alto, mas tem alguns lugares que esse cano está muito baixo. Então a gente teria que, a primeira coisa que a gente passou pela mente foi, vamos tirar esse encanamento, né, desviar ele, fazer a manta e fazer o encanamento novamente. Porém, a gente ia deixar o prédio todo sem água. Então, foi uma briga com o condomínio. Então, isso é uma questão também que é uma questão de gerenciamento, como você poder falar com todas as partes envolvidas, né? Então, o condomínio do prédio era uma parte que a gente tinha que pedir uma autorização para mexer nessa tubulação. E eles não queriam deixar que a gente mexesse nela. Então, foi um problema grande que a gente enfrentou ali, até que a gente precisava de uma outra solução. Então, eu já estava com a minha mente esgotada de soluções possíveis que eu pudesse fazer aí, que às vezes você pode estar olhando e falar, mas poderia fazer isso. Mas eu tinha que ter uma solução que o prédio permitisse, que não fosse cara e coubesse no bolso do cliente, uma solução que fosse viável e durável, né, e que fosse resolver o problema. Então eu tinha uma série de questões aí para resolver, e eu não estava achando solução para isso. Chamei 3 empresas de impermeabilização para me auxiliar, nenhuma delas conseguiu resolver, assim, me dar uma solução plausível para o problema. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô aqui gerenciando essa obra e não sei como resolver isso, porque chegamos no impasse que não tem solução. E aí foi nesse momento que eu falei assim, não, eu vou precisar buscar ajuda, eu vou precisar ir atrás de uma pessoa que seja especialista nesse assunto. E aí fui atrás, encontrei uma engenheira que ela é especialista em impermeabilização, faz muito isso. E aí chamei ela, a gente fez um bate-papo, ficamos na obra, conversamos com o empreiteiro e a gente chegou nessa solução de utilizar o poliuretano, que é um produto flexível que serve para fazer impermeabilizações. Ainda mais como essa área aqui ela é coberta, né? Então ela ainda me relatou, ela fez um laudo para mim enorme de 10 páginas explicando todo o passo a passo como que a gente ia ter que fazer essa impermeabilização, tanto da parte externa quanto da interna, enfim. Ela resolveu ali um problema que a gente não estava encontrando solução. E sem contar que antes dela eu já tinha ido atrás de outros 2 engenheiros que trabalham com impermeabilização e nenhum deles já estava vendo solução. Todos eles vinham na solução que era de remoção dos canos, que era justamente a que eu não podia fazer. Né? Então, isso aqui eu estou trazendo para vocês, esse exemplo, para vocês verem que mesmo às vezes a gente tendo anos de experiência na área, a gente se depara às vezes com um problema que a gente nunca viu, né, que a gente nunca se deparou antes. Né? Então, nesse momento, a gente precisa buscar ajuda. Então, a gente precisa ali, né, tirar o orgulho da frente e falar, não,
Vou atrás de uma pessoa que vai me ajudar. Vou atrás de um especialista da área, né? Por exemplo, eu já vi, tem arquitetos que não sabem fazer design de interiores. Então, às vezes, por que você não busca uma assessoria, vai fazer uma parceria com alguém que faça, né? Se você, às vezes, não tem conhecimentos com uma gestão vamos supor, de uma construção e você quer participar disso, faça parcerias com pessoas que conheçam. Você vai estar adquirindo conhecimento. Então, eu acho que é um erro muito grande, né, a gente... Opa! Né, não buscar ajuda quanto necessário. Então, eu acho que é muito interessante a gente saber isso. Então, eu acho que é um erro muito sério quando a gente tenta fazer as coisas sem o conhecimento adequado, tá? Vamos para o próximo item. Erros que te prejudiquem. Então, quando eu coloco esse item aqui, são questões que às vezes a gente negligencia, a gente como gestor, né? Então, às vezes não é nem erros que vão acontecer na obra, mas são erros que a gente deixa de fazer. Então, por exemplo, não saber o que acontece na obra todo dia. Então, é horrível, né? Às vezes o cliente passou na obra, você acabou de sair da obra, o cliente foi lá, aconteceu alguma coisa, ele viu e te liga e te pergunta alguma coisa que você não sabe. Então, é muito ruim você não ter o conhecimento de tudo que está acontecendo. Você não precisa estar na obra todos os dias, mas você precisa estar em comunicação constante com os seus fornecedores, né? E saber o que está acontecendo. Então, você pode usar de várias coisas para isso, né? Grupos de WhatsApp, né? Fazer videochamada. Hoje, a gente tem tanta tecnologia à nossa disposição, né? Então, é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo na obra o tempo todo. Então, se chegou material, se não chegou, se o material está certo, se as pessoas estão lá dentro da obra no local, né? Então, às vezes eu gosto até de ligar na portaria, né? Se é uma obra de prédio, de condomínio, eu ligo na portaria e falo, o pessoal ainda tá aí, né? Já saiu. Então, por quê? A gente precisa saber o que tá acontecendo. Não é pra cobrar e brigar com as pessoas, você não tava na obra, não é isso. Mas a gente precisa saber, justamente porque, às vezes, acontece alguma coisa e fala, nossa, pera, o material não chegou, então eu já vou ligar para o fornecedor para ele não ir amanhã, porque o material não está na obra, não adianta ele ir. Então, saber o que está acontecendo ajuda a gente a manter um cronograma adequado, tá? Então, esses erros, eles podem te prejudicar, porque aí vai aparecer justamente que é falta de gestão. Né? Continuar cometendo erros bobos perante o cliente, né? Então, às vezes o cliente passou uma informação, né? Vamos supor assim, o cliente mudou alguma coisa no meio da obra e falou assim, então agora eu vou querer, sei lá, que o piso não seja mais porcelanato, seja vinílico. Sei lá, coisas, ou às vezes até coisas simples, né? Então eu não quero mais que a tomada seja da marca X, vai ser da marca Y. E você esquecer disso, né? Não guardar essa informação e colocar ela dentro da execução. E continuar cometendo esses errinhos. Isso são coisas que tiram a sua autoridade perante o cliente. Ele fala, putz, por que eu contratei essa pessoa se ela não lembra nem o que eu pedi pra ela? Né? Então, são erros que vão te prejudicar perante o seu cliente, perante até os seus fornecedores, tá? Outro errinho também, né? O cliente pediu uma informação e você demorou muito para responder. Gente, isso também é ruim. É péssimo você deixar o cliente, né, no ar ali por muito tempo. O ideal é que você responda o mais rápido possível, mas que não passe de um dia. Né? Às vezes você realmente precisa de uma informação. Vamos supor que o cliente perguntou alguma coisa que você não sabe e você vai precisar ir atrás da informação para poder responder ele. Não deixe ele ali sem resposta. Vai lá e fala assim, cliente, então eu não sei te responder isso agora, então espera que eu vou atrás da informação, eu te retorno até amanhã. Dá um prazo das informações que você vai passar para ele, não deixa ele assim aberto. Por quê? Isso vai dar margem para ele vir te cobrar de novo. Uma coisa que eu acho que atrapalha muito, pelo menos para mim, assim, eu não gosto de gente me cobrando, né, coisas que eu sei que eu preciso fazer. Então eu fico aquela coisa me sentindo mal por não ter feito. Então eu prefiro, eu tenho os meus tempos, os meus prazos para fazer, então eu vou lá e vou fazer naquele tempo, né, e a pessoa fica o tempo inteiro me cobrando, aquilo vai me deixando ansiosa, vai me deixando mal, então, né, não deixe seu cliente sem resposta por muito tempo e dê um prazo para ele, eu vou te responder em um dia, em 20 horas, em 1 hora, em 10 minutos, quando vai ser, mas fale para ele, tá bom? Vamos para o próximo item. Não reportar o que acontece na obra para o seu cliente, né? Não ter os registros semanais. Então, isso é uma coisa que eu comecei a implantar. Isso foi um problema que aconteceu já na minha primeira obra. E depois disso eu já levei... Isso,
18 anos atrás. Quem assistiu a aula 1 viu sobre o que eu falei, né, sobre a minha primeira obra. E eu lembro que isso foi um problema que gerou uma insatisfação muito grande no cliente. Por quê? Eu sabia o que estava acontecendo na obra, eu ia todo dia para a obra, eu vi o que estava fazendo, eu contratava, eu falava com todo mundo, mas o cliente não. E eu não falava para ele o que estava acontecendo. Então ele aparecia na obra, às vezes no domingo, que eu não estava lá, não tinha ninguém na obra, ele ia lá ver o que estava acontecendo, e aí ele ficava desesperado, porque às vezes ele via que uma coisa não estava sendo feita certo, ou uma coisa que ele achou que já ia ser feita não tá, ou alguma, enfim, coisas que às vezes desagradavam ele. Mas por quê? Porque eu não expliquei para ele. Eu não falei assim, ó, cliente, a gente ainda não fez isso aqui porque o material atrasou e o fornecedor não pôde vir, ou porque choveu e não dá pra gente ainda colocar o piso lá fora. Enfim, uma série de coisas que o cliente precisa saber. Então, seja um confidente ali com o seu cliente em ter os seus registros, né? Então, uma das ferramentas que eu gosto de utilizar é o status report, né? Então, isso é também até uma que eu ensino como fazer no meu método, né? Do começo ao fim. O que você tem que ter, o que é legal mostrar, o que é importante você checar, o que é bom você registrar. Por quê? Conforme você vai fazendo isso, esse relatório, né, semanal, quinzenal para o seu cliente, isso vai se tornando um registro da sua obra, um diário de obra. Isso é muito bom porque futuramente, se você precisar relembrar ao seu cliente qualquer coisa que aconteceu lá atrás, você tem tudo registrado. Então, para você reportar, você precisa registrar. Então, fazer um bom registro, fotos, relatórios escritos, áudios, enfim, tudo de uma forma organizada para você poder dar para o seu cliente semanalmente, tá? Então, isso aqui é uma questão muito importante. Medos que paralisam, né? Então, isso até pegando aí o gancho lá daquele outro item de não ir atrás, né, de alguém um especialista, né, para poder te auxiliar. Uma coisa que é interessante é a gente ter a garra ali de poder vencer o medo que paralisa a gente de agir. Então, assim, é bom a gente ter medo, porque o medo faz a gente, né, causa ali uma ansiedade, eu sendo psicólogo, né, mas causa uma ansiedade e a gente vai atrás de uma solução. Então, o medo traz isso pra gente, né, então a gente consegue se mover, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. Então, eu já presenciei colegas, amigos, né, de profissão que começaram uma obra e começaram a ver muitos problemas acontecer, começaram a ficar com medo e foram abandonando e largando mão. Então, a gente não pode se paralisar por causa de alguma coisa que a gente não conhece. Então, sempre que eu não conheço alguma coisa que está acontecendo na obra, eu vou estudar sobre aquilo. Então, eu vou pesquisar sobre aquilo. Igual, por exemplo, essa obra, eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de impermeabilizante. Então, eu fui atrás de ligar para o fabricante, eu fui atrás de uma pessoa que pudesse me auxiliar, eu fui atrás de fornecedores que fizessem aquilo, eu conversei com eles, fui ver outras obras. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não pode deixar que aquilo nos paralise. Ela tem que nos motivar a ser melhor. Então, você nunca vai saber de tudo, eu nunca vou saber de tudo. A gente tem que ter consciência disso, mas a gente tem que ter consciência de que, se eu não sei, eu preciso ir atrás. Então, eu não posso deixar o medo me paralisar, tá? Vamos pro próximo item, falta de acompanhamento. Acho que esse é uma coisa tão óbvia, né, mas ao mesmo tempo acontece muito. Então, vamos lá. O que é fazer um acompanhamento? Então, eu listei aqui 3 coisas. Primeiro, eu tenho uma explicação, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que explicar para o meu fornecedor o que eu quero dele, né? Então, eu vou explicar como vai ser feita a paginação do piso. Olha, eu vou pegar o projeto, mostrar, ver se a pessoa entendeu. Eu acho que é muito importante a gente, quando tá na obra, pegar o projeto, olhar nos olhos da pessoa e perguntar, você entendeu? Quer tirar dúvida? Vamos conversar agora, antes de você começar? Né? Então, isso é interessante porque às vezes tem fornecedores que eles, não, eu sei fazer, não, papapá e tá, e eles meio que te esnobam ali, né? Eles, não quero. Ainda mais aqueles fornecedores que não estão acostumados a trabalhar, né, um prestador de serviço que não está acostumado a trabalhar numa obra que tenha gerentes de obra, ou arquitetos, ou engenheiros e tal. Se ele é aquela pessoa que sempre tratou direto com o cliente, né, e ele não está acostumado, às vezes ele acha ruim. Por quê? Justamente porque ele não conhece, ele não sabe que a gente está ali para auxiliar. Então, ele pode às vezes ficar meio assim, então você tem que fazer questão de ver se ele entendeu o projeto. Repassa o projeto, então você tem que ter aquele momento de explicação ali, para ver se aquela coisa está dando certo. Depois, ele vai para a execução. Durante a execução
na maioria das coisas nunca dura um dia só, é sempre mais de um dia. Então passa lá no meio da execução, só dá uma olhadinha para ver se aquilo tá te agradando. Às vezes é um fornecedor que você está trabalhando pela primeira vez, né? E você nunca viu o serviço dele. Então, esteja lá nos primeiros dias. Depois, quando você vai pegando confiança com seus fornecedores, você já começa a ficar um pouco mais à vontade, deixar eles mais livres dentro da obra, porque você já sabe do trabalho deles, né? Então, eles já são ali um parceiro seu, né? Ele não é só um fornecedor, um prestador de serviço, ele já é uma pessoa que está acostumada a trabalhar com você. Então, é muito importante isso, tá? Então, você vê a execução e depois da execução você tem que fazer a checagem. Então, gente, não adianta confiar que o cara te ligou da obra e falou assim, então, acabei aqui de fazer o serviço, tá pronto. Aí você, beleza, tá, obrigada. E já manda a próxima pessoa. Quando a gente for falar de cronograma, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas a gente sempre, para poder ir para uma próxima etapa, você precisa que aquela que você estava esteja bem executada. Não adianta ir liberando serviços, né? Então, por isso que é importante a checagem. Não ter acompanhamento na obra por parte da gente, né, do gerenciador, é um erro muito sério. Por quê? Você vai deixar muita coisa errada passar. E aí isso vai causar o problema lá na frente. É sempre aquela coisinha que você deixou de olhar que é o que vai te dar problema depois, tá? Próximo item, cronograma. Então, entrando aqui no nosso questão de cronograma. Cronograma é uma coisa que eu vejo muitas perguntas chegam para mim, né, de como fazer um bom cronograma, né, e não ter um cronograma, né, é um erro que eu acho que o pior erro de não ter um cronograma na obra é que a obra vai se estender muito. Então você não sabe quando ela vai terminar. E aí acontece aquele problema de obras eternas, obras que não acabam nunca, ou obras que demoraram o dobro do tempo para acontecer, porque elas não tiveram um planejamento de cronograma. Às vezes elas podiam ter um bom orçamento, os fornecedores certos e tal, mas não tinha alguém para estar checando começo e fim de cada item, né? Então, o não ter um cronograma vai atrapalhar demais, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês um gráficozinho. Isso aqui é sobre, tá dentro de gestão de projetos, que é o método Scrum. Então, é um método que, quando eu descobri, eu achei muito interessante, é muito simples o que ele fala, mas que para cronogramas de obra é muito importante, né? Então, a gente tem aqui um produto, né? Então, o nosso produto é a obra. A gente tem aqui um momento que a gente vai ter uma definição do que a gente quer fazer na obra. Então, normalmente na obra a gente tem ali um cronograma diário, né, do que vai acontecer. Vamos supor, uma obra de 3 meses. Então, o que acontece na primeira semana, na segunda e assim vai indo por diante. Porém, às vezes, durante a execução, pode ser que tenha algum percalço, alguma coisa que não dá certo, algum produto que não ficou muito bem da expectativa do cliente. Então, às vezes é interessante a gente fazer uma reunião com o cliente ou diária ou semanal nesse comecinho de obra para ver se as coisas estão andando conforme ele quer. Então, a gente ter um cronograma flexível, eu acho que é muito importante. A gente tem eu sempre monto um cronograma com todas as etapas. Então, etapa de demolição, etapa de construção, etapa de instalações, etapa de acabamentos, né? Então, você tem ali as etapas macro e aí você vai destrinchando em cada uma das micro, né? Etapas que você vai ter dentro da obra. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, você pode fazer um remanejamento. Então, nem sempre dá pra gente seguir com um cronograma fielzinho no dia a dia. Então, então atrasou aqui, ou vamos precisar de mais tempo. Isso daqui vamos precisar de uma aprovação, o cliente vai ter que vir na obra olhar. Então, a gente vai e remonta aí o cronograma, às vezes, né, ou antecipando, ou talvez atrasando um dia ou não. E assim a gente consegue ter um cronograma que vai se adequando conforme a nossa obra. Mas sem ter um cronograma macro, isso vai dar um problema muito grande para você. Porque você vai perder o controle, né? Você não vai saber quando que cada etapa tem que acontecer. Próximo item, né? Não ter uma boa gestão de fornecedores, né? Então, o que é a gestão de fornecedores? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Essa é uma das planilhas que eu disponibilizo no curso, que é como eu faço o controle dos meus fornecedores. Então, eu gosto de ter uma agenda, né, como se fosse uma agenda de contatos, mas que eu faço ali uma avaliação, né, de cada um deles. Então, cada fornecedor, gente, isso aqui não liguem para os nomes, é tudo fictício, tá? Eu só trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas, por exemplo,
eu faço aqui, quantas vezes eu fechei com esse fornecedor, né? Como que foram a avaliação que eu tive, né? Então, o atendimento foi bom, a qualidade, o prazo, o preço, né? Qual que é a avaliação geral? Será que vale a pena voltar a fazer contrato com esse fornecedor ou não? Então, você ter uma agenda de fornecedores e conforme você ir trabalhando com eles, você ir vendo até quando vale a pena manter. Porque às vezes a gente fica ali porque o cara é barato, porque o cara é barato, porque o cara é barato, e aí a gente fica seguindo com ele e não vê que ele tá dando um monte de outros problemas que talvez não valha a pena continuar com ele. Então, fazer essa avaliação, esse acompanhamento, eu acho que é um erro muito sério e que isso eu demorei alguns anos para entender. Então, no começo, eu tinha... Eu começava com o fornecedor, eu via que, né, que ele, sei lá, entregou no prazo e eu seguia com ele. E eu não ia ver se tinha fornecedores que também entregavam no prazo, que tinham um custo melhor, né? Então isso acabou me ajudando quando eu comecei a ver que não, eu posso trocar de fornecedores, ou eu não preciso ficar também trocando toda hora, eu posso seguir com aquele fornecedor que vai me atender melhor aqui ou ali, certo? Próximo item, controle financeiro. Gente, não ter um bom controle financeiro é a receita da desgraça, né, dentro da obra. Então, eu até passei por um exemplo desses, eu não, né, um cliente meu passou e ele veio me relatar. Esse foi aquele típico cliente que não, acha que gestão de obras não vale a pena, né? E aí ele foi lá, até um exemplo para vocês aí que vocês podem até usar para fechar clientes. Esse cliente eu fiz o projeto, uma casa enorme para ele, né, um projeto numa casa aqui no interior de São Paulo, e aí eu fui oferecer a gestão de obras, claro, né, tinha que oferecer a gestão para ele, e aí ele pegou, e esse cliente, ele é muito mão de vaca, né, então tudo ele quer economia, 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 e ele virou e falou assim, não, imagina, jamais que eu vou pagar isso para você, eu mesmo vou fazer, eu quero aprender, e todo mundo faz obra. Gente, não teve argumento, né, que coisa. E também eu comecei a ver que aquele cliente era muito problemático, né, então eu falei assim, quer saber, também não vou insistir na gestão, porque pode ser que dê muitos problemas até pra mim. Então, é bom a gente também saber, né, quando declinar um cliente. Mas esse foi um caso de que ele não quis a gestão e ele foi fazer sozinho. E aí, na hora que ele foi fazer o contrato com o fornecedor dele, o empreiteiro que ia construir a casa inteira, ele fez a forma de pagamento, porque o fornecedor que pediu assim para ele, né, e ele não sabia e aceitou, por parcelas mensais iguais. Ou seja, passou-se as 12 parcelas, o cara ainda não tinha terminado a obra, e ainda faltava mais da metade para terminar. E ele não tinha mais dinheiro para pagar. E aí, o que aconteceu? O empreiteiro abandonou a obra, né? Porque já tinha gastado tudo de forma errada. Porque também é uma coisa que a gente às vezes acha que, né, um empreiteiro vai saber fazer, mas eles não têm um controle certo financeiro. A maioria das pessoas que vão fazer os prestadores de serviço não tem uma capacitação para controles financeiros e gestão em geral. Então não adianta a gente achar que eles vão saber fazer isso. Então o papel é da gente, é do gestor fazer o controle financeiro. Então o melhor método de pagamento é o por medição, gente. Não é ruim você fazer o método de pagamentos mensais. A não ser que, por exemplo, é um serviço, quando que eu faço pagamento mensal? Aliás, vamos explicar o que é cada um, né? Pagamento por medição a pessoa trabalhou, sei lá, 15 dias, então você vai olhar o que ela fez nesses 15 dias e vai ver, ela trabalhou equivalente a 10% do contrato dela, então eu vou pagar 10%. Né? Então, isso é pagamento por medição. Por quê? Se você, no meio do caminho, essa pessoa desaparece, some da obra, se você faz o pagamento assim, você tem pelo menos a certeza de que você ainda tem dinheiro suficiente para contratar outro para fazer o mesmo serviço, né? Às vezes pode ser que tenha ali uma variação, né? Outra pessoa cobre mais caro ou não, mas você ainda tem o dinheiro para aquele serviço, né? Então, se você chegou a pagar 50% de um contrato de obra, de qualquer serviço, vamos pegar pintura. Então, a pintura ia custar, sei lá, 10 mil. Aí, ele ia demorar 2 meses para fazer. Aí, você foi lá e deu 5 mil no primeiro mês e ia dar 5 mil no segundo mês. Mas vamos supor que ele não conseguiu executar em 2 meses a pintura. Eu tô dando uma hipótese, né? Porque também um cara que não conseguiu fazer 2 meses uma pintura de uma casa, né?
demora demais. Mas vamos supor que ele demorou 3 meses. Então você já pagou tudo em 2 meses e ele não, e você ainda não tem o serviço completo, você só tem 70% do serviço aí. Então você ainda precisa de 30%. Então é interessante você ter esse dinheiro guardado. Por isso que o pagamento por medição ajuda muito dentro das obras, porque a gente não perde esse cronograma aqui, o controle físico-financeiro, né, que é a parte dos dias trabalhados com o que ele vai receber. E a outra forma de pagamento é o pagamento por contratos em parcelas mensais. Então você vai dar uma entrada e depois você vai pagando mensalmente, né, ou conforme as etapas vão sendo concluídas. Então, quando que eu gosto de usar isso? Quando são serviços rápidos, né? Então, por quê? Porque a gente consegue parcelar esse serviço. Às vezes isso ajuda para o cliente. Então, se eu tenho um parcelamento, vamos pegar aqui, sei lá, um exemplo rápido, né? Uma instalação de ar-condicionado. Instalação de ar-condicionado é uma coisa muito rápida, né, dentro da obra. Então, às vezes, eu posso fazer ali parcelado, sei lá, em 4 vezes, 3 vezes. Porque eu sei que ele vai fazer no primeiro mês, vai receber a entrada, vai me entregar 100% do serviço e eu ainda vou parcelar o serviço dele. Então, a gente tem esses 2 métodos de pagamento, né, de controles de fornecedores. Então, você não saber disso ou não saber como fazer isso, né, como que você faz esse controle, como que você reporta para o cliente, isso vai ser um grande erro para sua obra, porque você vai acabar com o dinheiro antes da hora, tá? Então, isso é muito importante. E vamos para o último, né? Nosso top 10 aqui. Nosso último erro, né? Que é não cuidar da obra como se fosse sua. Isso aqui é uma... Eu acho que é uma questão assim tão... É pessoal, mas eu vi que quando eu comecei a tomar aquela obra como se fosse para mim, nossa, o meu envolvimento com ela era diferente. Então, você precisa cuidar dos seus clientes, dos seus projetos, como se fossem para você. Então, se você está fazendo ali uma reforma, uma construção, gente, pensa que aquilo é seu, né? Porque antes de você entregar para o cliente, aquilo é seu. Né? Olha só, você que escolhe material, você que compra, você que paga, você que vai. No começo é tudo isso, tudo é você. Aquilo é o seu bebê, né, que vai nascer. Aquilo é seu portfólio, então tudo que acontecer ali vai ser remetido a você depois. Então, toda vez que aquele cliente fala assim, então, olha, minha casa nova, quem fez? Foi a Pamela, né, a Pamela que veio aqui cuidar e tomou conta, fez projeto, fez obra, fez tudo. Se eu tiver feito uma coisa péssima para ele, primeiro que ele vai fazer uma propaganda horrível de mim depois, né? Então ninguém vai querer me contratar se eu fizer as coisas erradas. Então, um erro enorme é você não cuidar da obra como se fosse sua, porque ela é sua até o dia da entrega. Então, o dia que você entregar a obra, ela deixou de ser sua e aí vai ser só a lembrança dela, vai ser o seu portfólio, as suas fotos, o que você vai mostrar para os outros clientes, certo? Então, gente, esse é um dos itens que eu acho que se você guardar isso aqui na memória, você vai fazer todos os outros muito bem feitos, tá? E, né, pessoal, esse aqui eu quero só também já aproveitar e trazer para vocês que tudo que eu tô compartilhando aqui hoje, ele faz parte do meu curso Descomplica a Obra, da minha mentoria. Então, uma novidade que tem nesse novo lançamento, né, do curso, é que além do curso, que tem todas as aulas gravadas para você com acesso, a gente vai ter a mentoria também exclusiva ao vivo junto comigo, tá? Então, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque eu quero primeiro dar mais conteúdo para vocês, certo? E eu também quero aproveitar e já falar com vocês sobre a próxima aula. Então, na próxima aula, deixa eu até pegar aqui o nosso tema. A gente vai falar sobre tudo que engloba um gerenciamento, principalmente na parte de processos, documentos e ferramentas. Então, tudo aquilo que a gente não pode deixar de ter para fazer uma gestão de sucesso. Então, eu vou compartilhar isso com vocês na próxima aula, que vai acontecer sexta-feira agora, que é dia 29, se eu não me engano. Acho que é isso, dia 29. Então, sexta-feira agora, então hoje é quarta, amanhã não, sexta-feira, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre esses assuntos, certo? E agora, gente, o tão esperado presente, né? Então, quem ficou até agora, eu quero agradecer muito por você ter assistido essa aula, ter ficado aqui até o final, né? E aí, claro, vou te recompensar com um presente. Então, o que eu tenho para você hoje?
Olha só que legal, eu separei, dentro do meu curso eu tenho diversos arquivos, né, prontinhos, todos editáveis, automatizados, tudo para os meus alunos. E aí eu fui lá dentro desse, né, desse portfólio, né, desse pegada aí de todos esses arquivos e fui escolher um arquivo que eu falei, não, eu vou presentear quem assistir a aula de hoje. Então eu fui lá, escolhi um deles e separei para vocês, que é uma planilha geral de concorrência de obra, que é justamente como que eu faço a concorrência de obra, né? O que é a concorrência? É quando você vai ter todos os seus serviços que referentes a uma obra, por exemplo, preciso instalação de porcelanato, execução de alvenaria, execução de reboco, execução de forro de gesso. Então, e aí você precisa fazer uma concorrência, né? Então você vai pôr concorrentes ali para concorrer, né? No melhor preço, melhor prazo, melhor tempo, forma de pagamento. Então eu uso uma planilha onde eu separo tudo isso de uma forma visual para o cliente poder ver. E eu apresento isso para ele. Então isso tá dentro do meu curso e eu estou dando aqui totalmente de graça para vocês hoje, como um presente por você que vem me acompanhando, acompanhou a aula 1, acompanhou a aula 2, então isso aí é um incentivo para você vir assistir também a aula 3, que tá muito legal, e eu não vejo a hora de poder ministrá-las para vocês, certo? Então, eu quero também pedir, né, que você deixe aqui o seu comentário, né, então a gente já tem a comunidade exclusiva no Facebook, onde essa comunidade a gente vai manter para que você possa trocar experiências, conhecer, fazer um networking, conhecer outros profissionais, fornecedores, enfim, todas as pessoas, e a gente poder ter um lugar bacana, né, um lugar descontraído, onde a gente pode falar sobre obras, projetos, arquitetura, engenharia e design de interiores, certo? Então, eu quero te pedir, deixe lá o seu comentário sobre essa aula, o que você achou da aula, se você já sabia, né, se você teve algum insight aí durante a aula, o que você achou de mais legal, comenta lá pra mim, eu vou gostar muito de ouvir os seus comentários, e também se você tiver qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, dúvida, solicitações, pode fazer lá que a gente vai estar respondendo pra você, certo? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, me acompanhe nas redes sociais, se você ainda não conhece, é a Arquiteta Pamela com 2 M's, e a gente se fala, né, se vê novamente na sexta-feira na próxima aula. Então, grande beijo e até a próxima!